O que você acha de filhos que abandonam os pais, pais que abandonam os seus filhos, esposas que abandonam os maridos e assim sucessivamente, em razão do rótulo denominacional, em razão do curral de ovelhas ao qual frequenta? O que é que você acha disso? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Olá, queridos, somos podcast Pastor Júnior aqui que vos fala. Olha, não é de hoje, que fazendo uma análise das seitas, nós verificamos algo que é comum: o abandono de famílias. Filhos abandonam os pais, pais abandonam os filhos, tá? Marido abandona a esposa, esposa abandona o marido, e olha, é assim que acontece. Isso tudo por quê? Em virtude de alguém que saiu daquela igreja e em virtude daquele continuar na igreja, aquele que saiu, ele vai ser abandonado. Olha o caso que eu recebi aqui, tá? No meu WhatsApp. Um irmão, ele era diácono da igreja e o filho era obreiro da igreja. Esse irmão, evidentemente, começou a estudar, a buscar a Deus e verificou que a igreja cristã Maranata se tratava de uma seita. Ele relutou muito, né, porque tinha passado muito tempo, cerca de 28 anos, naquela instituição. Ele carregava ali a amizade, carregava ali o convívio com pessoas, até tinha negócios com algumas pessoas, porque ele é autônomo. Mas mesmo assim, aquilo foi muito forte no seu coração. E um dia ele tomou a decisão de sair daquele lugar. E os seus filhos, especialmente o filho mais velho, que era obreiro, que todos os dias estava na sua casa, quer seja para almoçar, quer seja para jantar, porque ele já era casado, mas dava uma passadinha lá, cumprimentava os pais, e especialmente no final de semana, para estarem juntos, passou a abandonar o pai, porque o pai saiu da igreja cristã Maranata. A partir daí, o pai se viu numa solidão, porque se viu abandonado pelo seu filho. E de nada adiantava mostrar textos da palavra, falar com ele, conversar com ele, tentar convencê-lo que a placa denominacional não pode separar as famílias. No entanto, esse obreiro, ele começou a fazer o quê? A não considerar aquilo que o pai estava falando. Vejo que é terrível, né? E aí, esse diácono me falou que o filho, tão logo ele saiu, o pai saiu, o filho recebeu logo propostas. Esse filho que era obreiro, que não tinha tanta relevância, não pregava muito bem, ficava ali pelo canto, foi logo chamado pelo pastor da igreja, que lhe deu logo um grupo de assistência, começou a dar moral a ele, levar ele para um canto para pregar, entregar a eles responsabilidades e mais responsabilidades. E aí ele se sentindo importante, envolvido pela obra, porque Deus revelou. Aí o pastor faz o quê? Consulta ele para o diaconato. A partir daquele momento, a situação virou para pior. O filho se tornou agora um igual ao pai, porque o pai era diácono, ele chegou no patamar onde o pai chegara, e a partir daquele momento, não só não dava mais ouvidos ao pai, como não queria mais falar com ele. Veja, irmãos, o que é que um rótulo denominacional é capaz de fazer com uma pessoa. Cristo, em nenhum momento, ele ensinou isso. A palavra do Senhor afirma que os filhos devem honrar os pais. E essa honra não se dá apenas quando o filho está dentro de casa, não. É para toda a vida. Respeito para aquele que foi usado por Deus para gerar, para criar, para educar, para pagar estudos, saúde, dentre outras coisas.
Agora olha o que uma seita ela é capaz de fazer. E olha, você poderia chegar aqui e falar aqui nos comentários se você conhece casos de pessoas que foram abandonadas pelos filhos, pelos pais, em virtude de ter saído da igreja. E aí você pode se perguntar, Pastor Júnior, e o que aconteceu com você? A mesma coisa. A família está lá, muito distante. Um dia, quando precisar, se precisar da gente para alguma coisa, entrará em contato. Se não, nós somos considerados como leprosos, como caídos. E segundo a circular da igreja, eles não podem nem me visitar. É isso que acontece. Veja o quanto é sério o envolvimento que uma seita faz com a pessoa. Ela chega a vendar os olhos sem a pessoa perceber. A lavagem cerebral é tão grande que as pessoas conseguem abandonar a casa, abandonar a família, abandonar filhos, abandonar o próprio pai, como é o exemplo que eu trouxe aqui, em virtude de uma função, né? Recheada da cereja de que aquela placa denominacional é a grande obra do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, que notícia triste. Eu vim trazer isso aqui porque isso não é um caso isolado e vocês vão ver. As pessoas vão comentar aqui. Eu queria que você, se você já sofreu isso, você sabe de alguém que foi abandonada pelo filho, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo marido, coloca aqui. Recentemente também eu vi um vídeo de uma mulher que dizia assim, olha, o pastor da igreja, que é o marido dela, né? Ele é uma bênção dentro da igreja, mas em casa é um homem terrível, porque a mulher já está começando a enxergar, já começou a pontuar. E aí, irmãos, esse pastor já está começando a ver a esposa como o quê? Como uma suposta inimiga, porque ela se tornou o quê? Um Sambalá, um Gesem, um Tobias e etc. Veja, irmãos, o que uma alienação, veja o que uma lavagem cerebral é capaz de fazer. As pessoas, quando saem dessas seitas, quando têm os olhos abertos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, elas parecem serem pessoas cheias de câncer. As pessoas não querem chegar perto. Parece que são leprosas. E aí, meu irmão? O que você acha dessa atitude? Dessas atitudes, você acha que é correto? Você acha que é correto abandonar os pais, abandonar os filhos, a esposa, o marido, em razão de uma placa denominacional? Você acha certo isso? Você concorda com isso? Qual o fundamento bíblico que você pode me dizer? Você só não vai me dizer aquele fundamento que diz assim, aquele que não abandonar pai, mãe, filho, campo em favor de mim, não é digno de mim. A pergunta é, acaso essas pessoas que saíram, elas foram contra o Evangelho? Ela é contra Cristo? Ela é contra Deus? Ela é contra o Espírito Santo? Ela é contra a Bíblia? Não, irmãos. A maioria massacrante das pessoas saem porque tem convicção de que a Igreja Cristã Maranata é uma seita pseudo-cristã. Ela usa a Bíblia, ela usa o templo, ela canta hinos, mas ela não vive, porque a Igreja Cristã Maranata não tem o caráter de Cristo dentro dela. Por exemplo, me diga um dia em que foi falado de amor, que você deve amar as pessoas. Muito pelo contrário, a circular diz que você não deve receber em casa. A circular diz que você tem que rejeitar. Me diga um dia que a igreja ela pregou a temperança. Muito pelo contrário, o líder máximo, o Papa, o que faz é ser um destemperado, não é? Destemperado. Haja visto o ataque de pessoas, até membros da instituição, que dão uma opinião sobre a EBD, sobre o culto de final de ano, e você é testemunha disso. Isso é destemperança, isso é falta de equilíbrio, né? Mansidão, você já viu como é manso? Dando coice à torta e à direita, a pastores, a membros, etc. Pois é. Olha, dentre outros motivos, você não consegue encontrar um fruto, às vezes, do Espírito Santo na vida desse líder. Pois é, meus queridos, eu queria que você refletisse. Igreja que separa famílias em razão do rótulo denominacional pode ser considerado uma igreja cristã? Igreja que toma esse tipo de atitude pode ser
considerada uma santa igreja de Cristo? Pode ser considerada a noiva do Cordeiro como a única igreja de Cristo, a igreja revelada pelo Espírito Santo? Fica aí essa indagação para que você possa me responder aqui. Gostaria muito da sua participação, tá? Meus queridos, somos Podcast Pastor Júnior que vos fala. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de fazer o triplo C. Curtir, compartilhar e comentar. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo para que todos tenham conhecimento das práticas que existem dentro da seita pseudo-cristã Maranata. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deus tome a frente das nossas vidas.